cidadãs e cidadania. Sou Carlos Campos Ventura, coordenador científico desta tertúlia, que desde fevereiro de 2021 existe presencial e à distância, albergando temas candentes da cidadania em Portugal e no mundo, com convidados de primeira água. Todas estas tertúlias, realizadas até agora, estão disponíveis para visionamento no site das Bibliotecas Municipais de Lisboa. Se tiverem qualquer problema nesse visionamento, por favor, contactem-nos. Lembro-vos que a nossa próxima tertúlia será a 17 de abril, não será na última segunda-feira do mês, porque essa calha entre domingo e o feriado do 25 de abril. O tema será a ONU como mediadora de conflitos. Qual a importância do papel da ONU na mediação de conflitos nos mais diversos pontos do planeta? Como é que atua? Quais os pontos mais perigosos e difíceis? Sem a ONU, como seriam as relações entre os países? Qual foi o papel da ONU durante as guerras coloniais e desde o 25 de abril, nas relações de Portugal Democrático com as suas ex-colónias? Teremos connosco, para nos falar desse assunto, José Pires Brandão. Após o exílio que terminou em 1974, desde 1979, José Pires Brandão trabalhou no sistema das Nações Unidas, estando envolvido na resolução de conflitos em diversas partes do mundo. Foi embaixador dentro do sistema da ONU e diretor regional. Como mediador da ONU, José Pires Brandão foi diretor regional para o Sudeste Asiático a partir da Tailândia. Posteriormente, foi embaixador especial para o Médio Oriente e depois para o Pacto de Estabilidade nos Balcãs. De seguida, depois dos acordos de paz em Roma, foi coautor do plano de desmobilização dos militares da Renamo e da Frelimo, tendo posteriormente avaliado o processo. Dito isto, vamos à tertúlia de hoje. Na Biblioteca Municipal de Alcântara há um novo espaço, inaugurado no mês passado, a 10 de fevereiro, com o acervo da coleção patrimonial República e Resistência. Que papel a extinta Biblioteca Museu República e Resistência, 1993-2019, teve e o seu acervo deve ter hoje na investigação e conhecimento desse longo período do século XX português? Qual a importância da memória coletiva na construção da democracia? Teremos connosco, para nos guiar através dessas questões, Fernando Rosas, historiador, especialista de referência em História do século XX e do Estado Novo, que acompanhou desde sempre a vida dessa Biblioteca-Museu República e Resistência. Fernando Rosas, é um grande gosto tê-lo connosco. Bem-vindo. Tem a palavra. Muito obrigado. Então, muito boa tarde a todas, a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer o convite à Junta de Freguesia e à organização desta tertúlia. Tenho muito gosto em estar naturalmente aqui para falar de um tema também ao qual dediquei boa parte da minha atividade. Gostaria de começar por dizer uma coisa. A luta pela memória é uma questão central para a democracia portuguesa. Um povo sem memória é um povo vulnerável, é um povo que arrisca a sujeição. Agora é preciso ver o que é que a memória é e o que é que não é. A memória não é uma coisa que esteja guardada numa gaveta, que se sopra o pó e está aqui a memória, não é? A memória é uma... E a memória não é também a história, não é? A memória é a matéria-prima com que se faz a história. E a memória são as várias representações do passado que coexistem numa sociedade. Representações contraditórias. Representações conflituais. Portanto, o historiador, quando
quando utiliza a memória como matéria-prima, naturalmente projeta o seu sentido crítico sobre essa massa que é a memória, sabendo que a memória é contraditória e conflitual, e há várias memórias acerca do mesmo assunto. Não é? Basta terem presente o que é que possa ser a memória sobre a guerra colonial. A parte da sociedade que se revê na nostalgia do império e da guerra tem do passado da guerra colonial uma memória que não tem aqueles que combateram a guerra colonial e que foram anticolonialistas. E, portanto, relativamente ao uso da memória, ao uso que se faz da memória, é preciso ter em conta que há uma luta, que há um conflito acerca de que memória queremos falar e que memória queremos representar. Há desde logo a desmemória, que é cancelar uma parte da realidade e não falar dela. Na nossa democracia mesmo, já houve períodos acentuados de desmemória. A resistência ao fascismo, certos aspectos da luta anticolonial, o problema das políticas coloniais em concreto feitas no domínio do Império, apaga-se, não é? A desmemória apaga a memória, ou seja, faz-se de conta que isso não existiu. Não se fala desse assunto. Com a desmemória convive a manipulação da memória, ou seja, a utilização política da memória para legitimar certos comportamentos políticos atuais. Vejam a famigerada questão dos buxos da Praça do Império, não é? Das cidades do Império que estavam em buxo e não sei o quê. Tudo isso é memória de uma coisa que passou, o colonialismo passou, o Império passou, aquelas cidades já nem se chamam assim, e, no entanto, há uma parte da sociedade, sobretudo dos partidos da direita política, que entendeu que era preciso preservar a memória imperial, transformando aquilo em pedra. O que é uma forma de manipulação da memória, é uma forma de reconstituir a nostalgia do império colonial e de apagar os aspectos sombrios da guerra e da história do império. Portanto, há desmemória, há manipulação da memória e há utilizações da memória que, podendo ser equilibradas e não demagógicas, são utilizações da memória que são, mesmo assim, podem ser conflituais. Ou seja, a memória não é uma coisa que é a memória. E a história que se faz sobre a memória também não há a história. Há várias. Há vários discursos historiográficos. E em democracia é mesmo assim. Ou seja, os historiadores projetam também a sua formação. O historiador a história não paira imaculada, pura, acima das contradições sociais. A história... o historiador reflete os conflitos do seu tempo. E os conflitos do tempo presente refletem-se no historiador que a faz. E, portanto, mesmo quando ele utiliza os métodos específicos da história, a cientificidade da história está na metodologia, propriamente dita, nos métodos rigorosos de crítica das fontes, de organização dos materiais, etc. Mesmo quando isso acontece, o historiador projeta sobre a matéria-prima que trabalha a sua maneira de estar, a sua maneira de interpretar o mundo, de interpretar a sociedade em que vive. E, portanto, há discursos conflituais da história, mas os discursos conflituais da história
rivalizam entre si numa sociedade democrática sem drama, porque os historiadores propõem leituras interpretativas da história distintas, mas cabe aos cidadãos escolher as interpretações da história que mais lhe convém como forma de estar em sociedade. Ou seja, não há uma história única, unívoca e imposta univocamente pelo Estado. Isso era no tempo do Estado Novo, que havia livros únicos e uma história única, não é? E isso numa sociedade democrática não existe. Não é? Eu lembro-me que quando o Estado Novo, nos anos 40, até ao final dos anos 40, fazia aqueles grandes cortejos históricos, não é? Que começavam nos alvores da nacionalidade e vinham por aí fora, chegavam ali ao Marquês de Pombal e o Marquês de Pombal desaparecia. Não havia Marquês de Pombal. Porque a direita conservadora tinha, em relação ao Marquês de Pombal e à sua obra, um preconceito ideológico, um viés ideológico que eliminava, ao contrário, os republicanos e a tradição democrática consideravam o Marquês uma espécie de seu herói precursor. O Marquês tinha um pé no antigo regime e um pé na modernidade, e o Marquês que tinha expulsado os jesuítas, o Marquês que tinha reformado a Universidade de Coimbra, o Marquês que tinha criado as companhias brasileiras, o Marquês que tinha estado na origem da proto-industrialização, era um personagem, era uma espécie de herói do republicanismo que no Estado Novo desaparecia, não é? E, portanto, só que o Estado Novo impunha no ensino, através dos livros únicos, através do controle político e ideológico do ensino, Ministério da Educação Nacional, a educação era nacional, nacionalista, num sentido nacionalista conservador, e, portanto, era uma imposição unilateral e autoritária de uma certa interpretação da história. Na democracia isso não pode acontecer. As representações da memória são distintas, são conflituais. Mesmo quando se trabalha do ponto de vista da metodologia da história, sobre essa matéria-prima que é a memória, os discursos historiográficos concorrem entre si, conflituam entre si, é natural que assim seja. Não há uma verdade histórica, há verdades históricas de acordo com a forma como os historiadores e a cidadania se posiciona perante os acontecimentos. Agora, o que se passa é que, sendo a história um elemento muito importante para os cidadãos escolherem o que querem fazer ou escolherem a sua maneira de estar no presente e no futuro, eles próprios, ao intervir civicamente, escolhem das propostas historiográficas em presença aquelas que são mais consentâneas com a sua maneira de estar em sociedade. E, portanto, tudo isto para dizer que a democracia tem que cuidar da memória e tem que cuidar da sua história. A democracia portuguesa foi lenta a tratar da sua história e da sua memória. Muito lenta. Compreende-se que isso, à saída da Revolução de 74, 75, a normalização democrática, a partir de 1976, com a aprovação da Constituição, entrada em função dos governos constitucionais, 76, houvesse muito mais em que pensar, admito que sim, mas o que é facto é que uma das coisas em que haveria que pensar era na memória, e não se pensou. Arquivos fundamentais para se constituir a memória histórica
foram alvo de 3 situações que se prolongaram inexplicavelmente durante vários anos. Em primeiro lugar, a ocultação. O arquivo da PIDE estava encerrado em Caxias, no Forte de Caxias, sob tutela da Comissão de Extinção da PIDE-DGS, e ninguém podia lá ir. Era um arquivo inacessível ou muito dificilmente acessível. Era preciso meter cartas, coisas e tal. Era um arquivo fechado e não organizado. Ainda hoje, sabe Deus, não é? Porque há ainda muito material do arquivo da PIDE que, ainda que ele esteja acessível, é preciso encontrar os caminhos para chegar às coisas, e por vezes é difícil. O arquivo do Salazar era um arquivo fundamental para a pesquisa histórica. Foi selado, esteve durante um tempo ali na presidência do Conselho, no que era a presidência do Conselho, depois transitou para a Biblioteca Nacional e era um arquivo fechado. Não se tinha acesso ao arquivo do Salazar. E, portanto, ocultação de arquivos. É claro, esses 2 arquivos não eram os únicos importantes para a memória e para a história, para a memória sobre a ditadura e sobre a democracia, mas havia alguns arquivos centrais que eram importantes e que estavam relativamente acessíveis ao público. Por exemplo, o arquivo do Ministério das Finanças, o arquivo do então Ministério das Obras Públicas. Eram arquivos que tinham acesso, mas eram arquivos muito descurados, porque, reparem, durante o Estado Novo não havia política de arquivos. Os ministérios tinham arquivos, as instituições tinham arquivos, mas não há uma política de arquivos. Quer dizer, durante o Estado Novo o princípio era: não há acesso aos arquivos. O cidadão não tem acesso aos arquivos. E a administração, quando quer, dá esse acesso, mas não há regulamentação, não há... Era exatamente a terceira característica, era essa. O abandono, porque não há sequer arquivismo, não há sequer cursos de arquivística. Portanto, quem é que ia para os arquivos centrais que existiam, apesar de tudo? Eram aquelas pessoas que iam passar para a reforma, eram aquelas pessoas que, por uma razão ou outra, tinham sido mais ou menos marginalizadas dos serviços, e, portanto, que arrumavam os papéis, não é? Nem sequer tinham formação arquivística, até porque não havia o ensino da arquivística e o curso de arquivística nesse período. O abandono era a situação dos arquivos. Um investigador que quisesse fazer uma investigação arquivística, por exemplo, no arquivo histórico do Ministério das Finanças, isso aconteceu comigo, tinha que primeiro ir lá 2, 3, 4 vezes para perceber onde é que podia ir, porque senão, ou então conhecer um funcionário, um velho que estava lá há 20 anos, que sabia onde é que estavam os papéis todos, e então criar boas relações com o funcionário, não é? E, tendo boas relações com o funcionário, lá chegar aos papéis que se pretendia. Era assim que isto funcionava. Portanto, ocultação de arquivos politicamente sensíveis, Salazar e a PIDE, arquivos fundamentais e politicamente... Toda a gente tinha medo de abrir os arquivos. Porquê? Porque havia muita gente dos partidos da direita que tinha andado por lá e, portanto... se se descobre que eu fui colaborador do Estado Novo, não sei o quê, naquele período a seguir ao 25 de Abril, essa preocupação existe muito. Se descobrem que eu fui informador da PIDE, portanto. E depois, mesmo da parte de partidos da esquerda, como o Partido Comunista, o Partido Comunista tinha o seu próprio arquivo inacessível e... tinha receio e desconfiança daquilo que os arquivos da polícia política pudessem revelar. Sobre vários aspectos, vida de militantes, quem tinha falado e quem não tinha falado na polícia, etc. E, portanto, a seguir ao 25 de Abril, há uma espécie de consenso de que o melhor era não mexer naquilo. E assim ficou. E assim ficou. Assim ficou quase 10 anos. Quase 10 anos. Ocultação,
abandono e desregulamentação, ou seja, não há nenhuma regulamentação jurídica do acesso aos arquivos. O arquivo histórico-militar. Ou vocês conheciam um coronel assim mais arejado da cabeça, ou um general, e ia-se aos arquivos. O arquivo militar era completamente inacessível. Era fechado. Não havia hipótese nenhuma de ir aos arquivos militares. A história da guerra colonial era praticamente impossível de fazer porque não havia... Os arquivos estavam encerrados e ninguém se mexia para mexer. Ou seja, havia uma espécie de consenso que era o melhor era deixar aquilo repousar. Teve-se assim qualquer coisa como 10 anos. A exceção a este silêncio foi a Câmara Municipal de Lisboa. Quando o João Soares era, tive que estava aqui a falar há pouco sobre isso, era vereador da Cultura, ainda era vereador da Cultura, ainda não era presidente, houve duas exceções. Uma, já vou falar, nestes 10 anos de ocultação, desregulamentação e abandono, houve duas exceções. Vou começar até pela primeira, cronologicamente, já lá vou à da Câmara. A primeira exceção foi que o governo provisório, o primeiro governo constitucional, criou uma comissão do livro negro sobre o regime fascista. A comissão do livro negro sobre o regime fascista tinha como missão publicar. Quer dizer, era uma coisa... Isto é muito interessante, porque a comissão do livro negro inspirou-se no que a República tinha feito quando se instalou, em 1910. Não procurou sequer, e nessa altura a coisa era assim, não havia investigação académica sobre o Estado Novo. Não havia. 76, 77, ainda não tinha começado. A história do século XX era um tabu absoluto no Estado Novo, não é? A história do Estado Novo era objeto de propaganda, não era objeto de investigação historiográfica, científica, académica. E, portanto, quando o Dr. Mário Soares se lembrou de criar a comissão, foram-se inspirar no que tinha feito a República, que tinha publicado uns papéis do rei. Uns papéis sobre a correspondência real, encontrados lá no Palácio das Necessidades, etc. E a ideia foi um bocadinho essa. Comissão do Livro Negro, publicar um livro negro sobre as coisas do fascismo, etc, etc. A Comissão do Livro Negro era formada por republicanos, democratas ilustres, mas sem nenhuma formação historiográfica. Tirando um que veio depois, que era o César Oliveira, que já morreram todos. Era o Dr. José Magalhães Godinho, era o Dr. Pítera Santos, era o Dr. Raul Rego, era o Vasconcelos, esse ainda é vivo, o diretor que foi diretor do jornal, José Carlos Vasconcelos. Depois meteu-se o César de Oliveira, mas o César Oliveira, que também já foi, já lá está, era um homem que frequentava aquilo muito pouco, portanto... E o Zé Carlos nunca lá ouvi, não é? E, portanto, quer dizer, eram pessoas sem formação académica, portanto não sabiam muito bem o que é que haviam de fazer com aquilo. Recrutaram umas pessoas para ir ao arquivo do Salazar, era a exceção, quem tinha direito a entrar no arquivo do Salazar, a Comissão do Livro Negro. E então ia-se à comissão, mas os primeiros pessoas que eles recrutaram eram pessoas sem formação académica. Não. Porquê? Não era só porque eles desconheciam o mundo académico, era que o próprio mundo académico ainda não tinha gerado especialistas sobre o assunto. E, portanto, a Comissão do Livro Negro fez um trabalho muito relevante, que foi publicar uma longa... Era o Lion de Castro da Europa América que publicava os livros, publicou uma biblioteca de livros, vários, sobre vários aspectos relevantes, mas hoje muito incompletos, não é? Porquê? Porque as pessoas que fizeram os primeiros livros, eles próprios não tinham conhecimento das fontes. Trabalharam no arquivo do Salazar, viram uns decretos-leis, viram umas leis, mas o arquivo da PIT estava fechado, eles próprios não tinham uma formação académica para poder fazer esse trabalho. E, portanto, eram livros interessantes sobre as eleições, sobre os saneamentos, sobre...
mas hoje muito datados, são livros datados. Quer dizer, é um trabalho respeitável, mas hoje muito, felizmente, porque se avançou, hoje... Eu comecei a minha vida de investigador na Comissão do Livro Negro, sobre o regime fascista, fui contratado para fazer a investigação e já era assistente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde fiz a minha carreira académica. Estávamos a lançar nesse momento, pela primeira vez, o estudo académico da história do século XX em Portugal e, portanto, da Primeira República e do Estado Novo, os primeiros estudos do Estado Novo, a figuração da história do Estado Novo nos currículos académicos da Universidade, parte de 1986. E, portanto, o trabalho que aí se foi fazer uma coisa que era possível fazer com rigor, que era a correspondência do Salazar com os principais personagens do regime. A correspondência comentada e enquadrada. E isso fez com o Titónio Pereira, com o Santos Costa, com o Mário Figueiredo, com o Quirino de Jesus, fez vários livros, era uma coisa muito trabalhosa, mas muito instrutiva, e a própria Comissão do Livro Negro começou a ter uma evolução num sentido de maior rigor, mas não era bem isso que eles queriam fazer uma coisa que denunciasse o Estado Novo, etc., quando era impossível fazer essa coisa de denúncia do Estado Novo sem aprofundar o que era a própria história e a historiografia do regime. Essa foi uma exceção. A Comissão do Livro Negro durou até à viragem que eu adiante vou referir. A segunda exceção foi a Câmara de Lisboa. O vereador João Soares, depois presidente da Câmara, João Soares, criou o Museu da República e da Resistência, tendo como responsável, não sei se o lugar de diretor existia bem com essa formalidade, era ele que era o responsável, do João Mário Mascarenhas, que era um homem, um ativista e um homem que percebeu, desde o princípio, que era preciso ligar aquele trabalho à jovem investigação que dentro e fora da universidade estava a fazer. E há uma estreita ligação com a nova investigação que estava a florescer. O João Mário teve a percepção disso e, sobretudo, primeiro nas instalações do Grandela, numa casa pequenina, mas que fez uma atividade muito intensa de exposições, de colóquios, de gravações. Deve haver horas de gravações de colóquios que nós todos fizemos lá. O João Mário lutava com muita dificuldade, porque não havia dinheiro para nada também, não é? Havia muito o dinheiro mas ele era um homem com dinamismo, com boa vontade e com vontade de fazer coisas, e, portanto, ele fez muita coisa ali, e depois a coisa melhorou do ponto de vista logístico e da atividade, quando se passou para o polo da cidade universitária, eu não sei como é que se chama. Sim, era assim mesmo. Polo da cidade universitária, porque não só tinha instalações decentes, tinha um espaço de exposição permanente, como tinha um bom anfiteatro, e fez muita atividade importante aí, mas tinha uma excelente biblioteca, quer de livros, quer de documentação, porque a partir de certa altura havia gente que ia depositar nesse polo documentos que tinha, livros, documentos que tinha em casa. A biblioteca nunca esteve muito bem organizada nessa altura, parece que agora está melhor, não é? Mas mandei muitos alunos meus trabalhar nessa biblioteca com grande proveito. Foi um trabalho, e isso era uma ilha. Quer dizer, fazia-se... Na universidade também começou a haver trabalho, a partir de 86, cursos, colóquios, investigação, e cá fora o ponto de apoio era a Biblioteca Museu República e Resistência em Lisboa. A seguir, mais tarde,
vai formar-se o Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra. Mais tarde, mas mais tarde. A viragem para uma coisa diferente, por paradoxal que pareça, deu-se durante o cavaquismo. Quando foi nomeada Secretária de Estado da Cultura, a doutora Teresa Patrício Gouveia. Houve duas coisas que foram importantes. Ela é nomeada Secretária de Estado da Cultura e nomeia como diretor da Torre do Tombo o professor José Matoso. O que coincide com a inauguração das novas instalações da Torre do Tombo. Não sei se vocês sabem, a Torre do Tombo antigamente funcionava na Assembleia da República. Num corredor da Assembleia da República. É claro que há anos e anos que se reclamava um novo edifício e, sendo secretário de Estado o Vasco Polido Valente, já num governo do Cavaco, foi autorizada a construção da Torre do Tombo e foi inaugurada a seguir. A inauguração da Torre do Tombo coincide, é preciso dizer que durante todo este período, a partir de 86, 85, 86, há uma grande pressão dos académicos sobre o governo para se libertar o arquivo da Torre do Tombo, o arquivo da PIDE, abrir o arquivo da PIDE, abrir o arquivo do Salazar, regulamentar os arquivos. Essa pressão foi-se fazendo ano a ano, abaixo-assinados, protestos, não sei o quê. E eu lembro-me de, então, o Dias Loureiro, que era ministro, já não me lembro do quê, antes dele se meter naquelas trafoguices todas, ministro da Administração Interna, talvez, Administração Interna, convocou a Comissão dos Académicos, que andavam metidos nesta coisa, fomos lá, e ele anunciou-nos então que o Governo ia tomar duas medidas muito importantes. Aliás, na realidade, 4 medidas muito importantes, que marcam uma viragem nesta história dos arquivos da história contemporânea. Primeiro, o arquivo da PIDE ia transitar para a Torre do Tombo e ficava aberto ao público, de acordo com uma lei nacional de arquivos que o governo ia publicar. O mesmo acontecia com o arquivo do Salazar, que ia transitar da Biblioteca Nacional, onde estava, também para o arquivo da Torre do Tombo e ficava aberto à consulta de acordo com as normas dessa mesma Lei Nacional de Arquivos. Portanto, Lei Nacional de Arquivos, arquivo do Salazar e da PIDE para a Torre do Tombo, ia-se criar, terceira medida, uma rede nacional de arquivos centrada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que passava a ser digamos assim, o eixo de centralização de uma rede nacional de arquivos, abarcando os arquivos distritais, e ia-se inaugurar, e estava, ou já estava inaugurado, ou ia-se inaugurar, as novas instalações do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Eu devo dizer que estas medidas são... o professor Matoso é o homem que arranca com esta política, com muita determinação, Eu lembro-me que quando nós fizemos o primeiro colóquio sobre a história do Estado Novo, em 1986, nas nossas intervenções nós denunciámos qual era a situação dos arquivos, que era esta que eu há pouco disse, e o professor Matoso foi de propósito, deslocou-se de propósito, leu a notícia nos jornais e deslocou-se de propósito ao colóquio para se inteirar exatamente quais eram as questões que se colocavam e leva-as para o governo e, sobretudo, para a Torre do Tombo, porque a Torre do Tombo é constituída como o elo central desta rede nacional de arquivos e, portanto, e começa aí uma nova... A Lei Nacional de Arquivos Portuguesa é uma lei das mais generosas em termos europeus, em termos de acessibilidade. É uma lei que permite o acesso aos arquivos
desde que aos arquivos de documentação, aos arquivos pessoais é preciso uma autorização. Essa autorização, se não for dada ao fim de 30 anos, de qualquer maneira os documentos são abertos, mas na realidade, como isto funciona, é que na realidade os arquivos estão substancialmente abertos, com rasuras, é certo, com rasuras de pessoas que não podem ser envolvidas, mas não há nenhuma queixa de que o acesso aos arquivos da PIDE ou do Salazar tenha violado a privacidade de quem quer que seja. Não há notícia de nenhuma queixa nesse sentido, pelo menos que eu conheça. O problema é outro, ou seja, o problema hoje que o Arquivo Nacional tem, a Rede Nacional de Arquivos tem, são as questões dramáticas dos meios. Não é? O Arquivo Nacional da Torre do Tombo tinha, porque agora já não existe, um quadro de pessoal. E o quadro de pessoal, 2/3 do quadro de pessoal estavam por preencher. E por isso os pedidos de acesso à documentação demoram, por vezes, meses a vir, porque os documentos têm que ser analisados, rasurados, quando é caso disso, e haver rasura ou não rasura é objeto de polémica também, mas enfim. E, portanto, quer dizer, o acesso legalmente está bastante aberto a todos os arquivos nacionais, todos. Não há nenhum arquivo do país que possa dizer que o senhor não tem acesso a esse documento, a não ser que esteja legalmente previsto, porque diz respeito a uma pessoa em concreto que não quer que o documento em que ela é visada seja desclassificado, e pode classificá-lo durante 30 anos, durante um período de 30 anos, mas normalmente isso até não tem acontecido. A lei dos arquivos prevê também que o Arquivo Nacional possa receber arquivos particulares que ficam na propriedade dos particulares, mas a Torre do Tombo pode abri-los à consulta mediante as regras da Lei Nacional de Arquivos. É o que acontece com o arquivo do Marcelo Caetano, que foi depositado pela família no Arquivo Nacional, está sujeito, está aberto à consulta mediante as normas da Lei Nacional de Arquivos e alguns condicionamentos que a família fez. O arquivo do Carmona é a mesma coisa, foi entregue pela família, é propriedade da família, pôs algumas condições, mas está aberto à consulta. Agora, o problema são os meios. Neste momento, por exemplo, o Arquivo Nacional de Torre do Tombo deixou de ter quadro. Porquê? Porque já não há quadro. A Torre do Tombo só pode ter os funcionários que o Ministério das Finanças autoriza. E, portanto, nós comemos em cima com a austeridade, a partir de 2008, cortes completos, a seguir como é que se chama? As retenções do Centeno no Ministério das Finanças, que não deixava quer dizer, a verba está no orçamento, mas não está autorizada de se aplicar. E, portanto, hoje o arquivo da Torre do Tombo, ainda há dias estive a falar com o Dr. Silvestre Lacerda sobre esse assunto, hoje o arquivo da Torre do Tombo está numa situação muito difícil em matéria de funcionários. A Torre do Tombo tem funções vastíssimas. Não é só os arquivos que estão depositados lá, é preservação dos documentos, preservação física dos documentos, análise dos documentos à luz da Lei Nacional de Arquivos para os disponibilizar à consulta, fiscalização, ou seja, tutela dos arquivos distritais de todo o país para os acompanhar, e em termos de arquivos distritais, que hoje são muito importantes, porque nós começamos a fazer a história do geral, mas hoje cada vez mais se vai para a história particular, para a história daquele distrito, para a história da reforma agrária no distrito de Beja e no concelho de Baleizão ou do Alvito, ou seja, cada vez para vários, quer dizer, cada vez a micro-história distrital exige mais consulta aos arquivos distritais,
e aos arquivos municipais. Da minha experiência, os arquivos distritais dos grandes centros vai-se funcionando, não é? Lisboa, Setúbal, Porto, Coimbra. Agora, quando se entra para os arquivos municipais, há situações de desgraça absoluta, porque os arquivos municipais, a lógica é esta, vai-se metendo para lá os papéis porque é preciso abrir mais uma repartição, porque é preciso não sei o quê, o espaço, e portanto, os arquivos municipais não fazem parte da rede nacional de arquivos. Os distritais fazem, mas os municipais estão dependentes dos distritos, antigamente os governadores civis, não é? Portanto, agora não há governadores civis. E, portanto, o grande problema hoje já não são tanto, quer dizer, são, claro, os arquivos nacionais, é a verba dos arquivos nacionais, sem dúvida, mas é preciso não nos esquecermos que abriu o município de Lisboa, deu novos passos em frente. A Comissão do Livro Negro extinguiu, quando vieram estas leis, a Comissão do Livro Negro foi extinta, a meu ver, precipitadamente. Porquê? Porque a Comissão do Livro Negro publicava coisas que nenhuma editora comercial publica. Não publica, não é? Quer dizer, hoje quem é a editora que se mete a publicar a correspondência do Salazar com não sei quem, ou a correspondência do Correia de Oliveira com o Salazar, que são coisas que têm muito interesse histórico, mas não são comercialmente vendíveis, não é? A correspondência do Daniel Barbosa com o Salazar é muito interessante, mas só foi publicado. Quando acabou a Comissão do Livro Negro, consegui um projeto da Fundação para a Ciência e Tecnologia para continuar uma linha de publicação de materiais com uma editora particular, a Temas e Debates. Muito bem. Só que aquilo comercialmente não era interessante para eles, porque publicaram 2 ou 3 livros, a correspondência do Hermínio Monteiro, com o Salazar. São correspondências riquíssimas, devo dizer, do ponto de vista informativo. É das coisas que se aprende mais com a correspondência particular deles, não é? Com a oficial e com a particular. Com a particular ainda mais. A correspondência do Pedro António Pereira, editada pela Comissão do Livro Negro com o Salazar, são 4 volumes, e é uma só até 1950, e é uma correspondência indispensável para se perceber a política externa do regime no período da Guerra Civil de Espanha e da Segunda Guerra Mundial. Só que, quer dizer, algum setor do Estado tem que se preocupar com esse tipo de decisões. Quem é que devia ser? O Arquivo Nacional da todo o tempo. Acaba a Comissão do Livro Negro, o Arquivo Nacional devia ter uma linha editorial que lhe permitisse editar materiais que não são rentáveis do ponto de vista comercial, mas não há, e isso perdeu-se. Ou seja, extinta a Comissão do Livro Negro, podia ser, as suas funções editoriais deviam ter passado, porque as outras passaram para o Arquivo Nacional, e muito bem, é assim que deve ser, é assim que é em todo o mundo, mas em todo o mundo o que se passa é que os arquivos nacionais são levados muito a sério, não é? Nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, eu trabalhei nos arquivos ingleses, e aquilo é uma coisa a sério, quer dizer, os arquivos ingleses são grandes potências, portanto os seus arquivos nacionais são coisas, assuntos de Estado, não é? Aqui o Arquivo Nacional fica para trás, do ponto de vista das prioridades dos gastos orçamentais. Mas, entretanto, com esta viragem, avançou-se. A Câmara Municipal avançou, criando o Museu do Aljube e o Museu da Resistência e da Liberdade no Aljube. É um museu que está a fazer um trabalho excelente, a meu ver, e muito bem. Eu fui da Comissão Instaladora do Museu do Aljube e estou agora na Comissão Instaladora do Museu Nacional do Forte de Peniche. E vai ser também um museu, e é um grande avanço nesta luta pela memória, não é? E há um movimento de cidadãos que também quer fazer um Museu da Resistência e da Liberdade no Porto, não é? Que também devia haver, porque naturalmente a sede da PIDE, etc. A sede da PIDE está ocupada pelos militares, mas enfim, há um movimento também nesse sentido. E portanto deram-se passos importantes na museologia e na preservação documental.
na museologia com o Museu do Aljube, agora com o futuro Museu Nacional do Forte de Peniche, e nos documentos com esses 4 coisas fundamentais: haver uma lei nacional de arquivos, que regulamenta o acesso aos arquivos, haver o Arquivo Nacional instalado em novas condições de grande qualidade, do ponto de vista logístico, e haver, portanto, um regime de acesso aos arquivos politicamente sensíveis que é consensualmente aceito. Enfim, não tem havido queixas noutro sentido. O problema é saber até que ponto isto é uma prioridade nacional. Não é? Até que ponto é que esta memória, estando a fazer-se alguma coisa no campo da museografia, e é muito bom que se faça, no campo documental corremos o risco de ter uma boa lei de arquivos, um bom arquivo nacional, com funções corretamente definidas no essencial, mas sem financiamento. Ou seja, com um subfinanciamento que torna o acesso à documentação, quer do Arquivo Nacional. Atenção, no Arquivo Nacional não está só o arquivo, como calculam, o arquivo da PIDE e o arquivo do Salazar. Todo o chamado arquivo das Secretarias de Estado do século XIX, ou seja, dos governos da monarquia constitucional da segunda metade do século XIX, e alguns da primeira, está no arquivo do Tom. São documentos que é preciso preservar, guardar. Se algum de vós já fez alguma visita guiada à Torre do Tombo, verificará que eles estão guardados em condições extremamente boas. O Arquivo Nacional é muito rigoroso na cedência de documentos, mesmo para o Museu Nacional de Peniche. Eles não cedem originais, cedem porque não há condições de temperatura em Peniche, junto ao mar, para a preservação daqueles documentos, cedem cópias, não é? Mas de boa qualidade, e portanto é isso que nós vamos utilizar. Mas há uma questão de financiamento, ainda por cima fundiram a Direção-Geral da Torre do Tombo com a Direção-Geral do Livro, estavam separadas e agora estão fundidas, e a verba continuou a mesma para os dois, não é? Quer dizer, a verba que era da Torre do Tombo passou também a incluir a verba da Direção-Geral do Livro, e isso cria uma situação de constrangimento. Hoje o problema já não é tanto da ocultação, já também não é tanto de abandono, também não é de desregulamentação, mas é de subfinanciamento. Hoje é esse o problema que nós temos. Andou-se um caminho importante, quer no município de Lisboa, quer a nível nacional, andou-se caminho, mas isto continua a ter problemas muito sérios e a luta... e atenção, o dinheiro decresce, mas a urgência da luta pela memória aumenta, com uma extrema-direita aí a aparecer em força, a nível internacional, nacional e internacional. A luta pela memória agudiza-se. Quando no Parlamento nós temos partidos que defendem o salazarismo e a guerra colonial e não sei o quê, isso significa que a luta pela memória, quer dizer, há uma ofensiva de manipulação da memória à qual é preciso, do ponto de vista da democracia, fazer frente. E fazer frente significa dotar as fontes principais de documentação sobre o assunto dos meios que lhe permitem fazer a sua função. Já agora devo dizer que ver uma junta de freguesia como a de Alcântara dedicar-se a estes problemas é uma coisa muito importante, porque isso é preciso trazer este debate e esta discussão aos interstícios da sociedade, quer dizer, às freguesias. Quer dizer, isto é um assunto que não respeita só aos historiadores ou aos arquivistas. Isto é um assunto que respeita à cidadania. Respeita à maneira como a cidadania pode olhar para o passado para decidir do presente e do futuro. E é disso que nós estamos a falar. E pronto. Muito obrigado. Ora bem, a ocasião para termos o professor Fernando Rosas aqui connosco hoje foi a inauguração desta sala com a coleção República e Resistência.
esse foi o ponto de partida. E nós tivemos aqui, pela sua voz, a evocação do que foi, durante os anos em que existiu a Biblioteca-Museu República e Resistência, primeiro no bairro Grandela, na estrada de Benfica, e depois como segundo polo, coexistindo, no topo da Rua da Beneficência, portanto, o tal polo da cidade universitária do Museu República, da Biblioteca-Museu República e Resistência. Essa evocação foi tanto mais importante quanto nos diz que era para esse local que dirigia os seus alunos que investigavam essa época. E depois foi oportuníssimo e justíssimo evocar o diretor histórico da Biblioteca-Museu, o João Mário Mascarenhas, que foi um homem que conhecemos muito bem e que apreciamos muitíssimo, e com quem colaborou, e eu também. E por último, de facto, sublinhou a importantíssima decisão de não deixar, em primeiro lugar, que essa coleção, que levou anos a ser recolhida e a ser organizada, e a ter uma coerência, e reunida, portanto, no Museu República e Resistência, e correu o risco de se dispersar, o que seria um crime de lesa história. Isso felizmente não aconteceu. Felizmente ficou encaixotada durante uns anos, porque ficou preservada, e agora volta a existir disponível. E isso é algo que é importante enaltecer da direção hoje das bibliotecas municipais de Lisboa, porque, de facto, o espólio é das bibliotecas municipais de Lisboa. Sendo que aqui há um fio condutor das bibliotecas e também aqui da coordenadora desta biblioteca, no concreto, que acolhe e que teve, evidentemente, também um papel importante ao ser sensível a que essa coleção tivesse um lugar físico, e acolheu isso. E aqui há um fio condutor, e os fios condutores, neste caso, são humanos, e, de facto, eu não quero ser injusto para mais ninguém, mas o que é verdade é que, sem a teimosia do Fernando Moreira, que está aqui na biblioteca, e que trabalhou durante anos na Biblioteca Museu República e Resistência, portanto, conhece perfeitamente tudo o que lá estava, porque era o trabalho dele lá, e, de facto, ele empenhou-se em sensibilizar os vários agentes para que essa coleção voltasse a ter um lugar visível, que atraísse os investigadores, além de estar disponível, evidentemente, para a população, porque isto é da população, ao fim e ao cabo, é a nossa história, e não é só passado, é presente também, como é evidente. Portanto, dito isto, questões, observações, deixem-me ver se eu agora não tenho acesso aqui, não sei o que é que se passou aqui, mas eu sei que tinha aqui já uma questão que foi-me mandada por e-mail.
Deixa-me cá ver se eu consigo. Ó Bruno, o que é que se passará aqui com o meu computador que está aqui a fazer bolinhas? Não tenho, mas no YouTube não tenho mensagens. É no YouTube? Não, mandaram para o meu e-mail, porque o meu e-mail está ali no cartaz e sem eu ter acesso ao meu e-mail não consigo ler a mensagem. Isto deve estar a atualizar. A atualizar. Acho que sim. Bom, Isto é. dos presentes. Espera Espera aí. Esta. Ótimo. É este? Não, está aqui, É, que eu já tinha aqui. Ora bem, portanto, há aqui uma pergunta que, pelo que eu já estive a ver, não diz diretamente a respeito, mas diz respeito a algo que se passou durante o Estado Novo. Gostaria de saber se, dado os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, em que Hitler viola tratados internacionais, como no caso de Versalhes, ocupa territórios vizinhos em nome da proteção dos falantes alemães, isto, entre aspas, como foi com os Sudetas em 1939, ou a anexação da Áustria com o Anschluss em 1938, e teorizar sobre o, mais uma vez entre aspas, espaço vital alemão, até finalmente invadir a Polónia, se o Dr. Rosas não vê aí um paralelo com o ocorrido com a invasão da Ucrânia pelas tropas a mando de Putin. Precisa também pela passividade das democracias ocidentais, como seja, a título de exemplo, a invasão da Geórgia, a anexação da Crimeia ou a violação da Carta das Nações Unidas. O argumentário e a ação de um e outro têm, na minha opinião, muito em comum. Partilha da minha opinião? Interrogação. Desde já agradeço a resposta. Não, eu não vim falar aqui da guerra da Ucrânia, portanto não vou falar sobre o assunto. Na realidade, tenho as minhas opiniões sobre isso. Naturalmente, condeno a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas, no fundo, não teríamos aqui a discutir história, teríamos aqui a discutir política atual, e não me parece ser esse o objetivo. Não vale a pena estar a ir por caminhos paralelos. Não é? Não fui convidado para isso, não vou falar sobre isso. Na realidade, o Hitler invadiu os Sudetas, como a pessoa que coloca a pergunta põe. Invasão da Etiópia é a mesma coisa. A situação atual provavelmente é parecida ou é semelhante. Não vou entrar nesse tipo de discussão, porque não é o objeto da minha presença. Quando me convidarem para falar da guerra da Ucrânia, eu venho cá falar da guerra da Ucrânia. Hoje é sobre os arquivos, que eu vou falar. Curiosamente, aqui há um ano e tal, o convidado foi o Major-General Agostinho Costa, mas eu convidei para falar acerca dos limites da intervenção dos militares a nível político, porque tem as suas limitações e, de facto, quando eu abri a sessão, eu disse logo, tenho uma boa notícia, é que hoje tu não vais falar nem da Rússia, nem da Ucrânia, nem da guerra. É um bocado a mesma coisa. Não tenho nada com o que se fala. Agora, sim. Estamos a falar dos arquivos, é para falar dos arquivos. Estamos a falar da guerra, é para falar da guerra. Fernando, será que tens alguma coisa a dizer acerca do Museu República e Resistência? Não, só gostaria. Já agora, temos aí, quem quiser falar, temos aqui o microfone para se ouvir nas comandos. Para já, agradecer a excelente intervenção do professor Rosas. Aliás, não se esperava outra coisa, não é? Eu apenas gostava de clarificar uma pequena coisa, e peço desculpa por dizer isto. Não é Junta de Freguesia, é Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, a Câmara é que é responsável por este equipamento e que promove, portanto, estes ciclos, não é?
A Junta, por vezes, é a nossa parceira, mas neste caso é a Câmara, totalmente. Em relação à coleção República e Existência, apenas também só dizer este pequeno aspecto. Portanto, não fui só eu que tive, portanto, o papel de persistência. Temos aqui também presente o José Paulo, o colega José Paulo, que, aliás, há muitos anos que trabalhou e pronto, pode-se considerar que ainda trabalha, não é, na República e Resistência. E agora também anexámos, entre aspas, uma nova companheira, a Rita Correia, que trabalhou durante muitos anos na Hemeroteca, portanto, especialista também em História, e que, portanto, os três temos estado mais dedicados aqui à República e Resistência. Mas dizer este pequeno aspecto que me parece muito interessante, que é a Biblioteca República e Resistência acabou por ter duas coleções patrimoniais. Portanto, a coleção Dulce Ferrão, que foi aquela primeira, a grande coleção, não é, que nós tivemos e com grande valor histórico e patrimonial, mas, portanto, essa já existia, havia um enquadramento jurídico para ela. E agora, nas conversações com as FIAs da Direção Municipal de Cultura, para trazer para aqui, portanto, a documentação da República e Resistência, acabámos por chegar aqui a um consenso bastante positivo, que foi transformar o resto do acervo da República e Resistência, que não coleção Dulce Ferrão, não é? Em coleção República e Resistência. Portanto, como coleção patrimonial, portanto, pode ser pesquisada no catálogo da rede e que tem este aspecto particular, que enquanto a coleção Dulce Ferrão é uma coleção morta, não é? Porque foi aquilo que o jornalista, investigador, o Carlos Ferrão, portanto, conseguiu reunir em vida, não é? E após a sua morte, pronto, ela está ali, fechada. A nossa coleção República e Resistência é uma coleção viva, porque está aberta, é possível fazermos sugestões de aquisição de novos títulos e, portanto, torna-se extremamente interessante porque vamos atualizando, não é? Com novas investigações. E onde é que está a biblioteca do Carlos Ferrão? A do Carlos Ferrão, portanto, está neste momento, aliás, como a coleção Dulce Ferrão, peço desculpa, a coleção República e Resistência, portanto, neste momento está localizada na Biblioteca de Alcântara uma parte, outra naquilo que nós podemos considerar o depósito geral, que se localiza, por enquanto, nos Olivais. Portanto, está em estante, mas em depósito, não é? Está dividida. Está dividida por enquanto, não é? Não está num único local. Mas, no entanto, pode ser pesquisada em catálogo e, portanto, qualquer leitor pode pedir o livro, mesmo que seja um reservado ou de consulta local. Portanto, pode ser sempre consultado aqui na nossa Biblioteca de Alcântara. O que é que... Mesmo livros que estejam nos Olivais. Mesmo que estejam localizados nos Olivais, não é? Ou seja, que estejam depositados nos Olivais, não é? Mas que pertencem a essas coleções. E, portanto, pode ser requisitado para aqui. Para aqui, para serem consultados, não é? Se forem de consulta local. A única coisa que pertencia à antiga Biblioteca República e Resistência e que neste momento já não está connosco, portanto, houve realmente aqui uma fragmentação, é relativa à documentação, que o professor Rosas, aliás, falou, não é? Portanto, os documentos não livro, os tais documentos originais e que muitas pessoas acabaram por oferecer. Isso por onde é que foi? Foram para o Aljube, portanto, nós entregamos ao Aljube. Pronto, exatamente. Portanto, que parte é que tinha ido para o Aljube? Foi para o Aljube, porque, pronto, eles neste momento têm condições de tratamento arquivístico, não é? Desse tipo de documentos não livre. Depois também foi para o Aljube aquele material de grande valor, que são aquelas conferências, colóquios que nós sempre organizámos ao longo dos anos, desde 93, e que estão nas tais cassetes ainda VHS, não é? Portanto, coisas velhas que têm que ser convertidas em novos suportes, em novos formatos, não é?
mas que estão ali testemunhos incríveis, não é? Aliás, o César de Oliveira, não é? Que já faleceu há tantos anos, tem lá imensas intervenções, o professor Fernando Rosas, não é? E muita gente, não é? O Fernando Pereira Marques, não é? Pois, imensa gente. Portanto, nesse aspecto, parece-me interessante esta particularidade da coleção estar em aberto. Portanto, é possível nós adquirirmos novos livros, não é? E irmos alimentando este fundo. Portanto, agora precisamos, a biblioteca precisará, se calhar, de mais espaço, não é? Para que as pessoas possam vir, ler, portanto, investigar, porque não podemos, por exemplo, ter aqui imprensa, não é? E o professor Rosas lembra-se, e o Carlos também se lembra, nós termos uma parte de publicações periódicas, não é? Desde o século XIX, depois tínhamos o Eco dos Operários, não é? Por exemplo, dos anos 50 do século XIX, e penso que tínhamos, aliás, coisas até mais antigas, coisas mais antigas, não é? O República desde 1911, não é? Desde a sua fundação, portanto, outros Repúblicas que não o Jornal República, depois do 25 de Abril, toda a imprensa, não é? Que no fundo também marcou a época, ligado ao setor político, movimento operário, por aí fora. Portanto, isso ainda está connosco, mas depositado nos Olivais. Portanto, pode ser consultado aqui. Portanto, obrigado. Vocês têm é que divulgar a existência da pois, biblioteca. exatamente. Porque se ela existe como entidade e está aqui, é preciso que as pessoas saibam. Pois, exatamente. A Câmara tem que... portanto, nós, a organização deste tipo de conferências, também cumpre um bocadinho esse papel, Claro, não é? claro. Pois, E a biblioteca tem um site ou uma coisa assim? está integrado na rede de bibliotecas de Lisboa e, portanto, aparece diluída nessa página, não é? Em que as pessoas podem consultar. Portanto, há vários canais, a agenda cultural, em papel e online. Mas são sempre segundas. Sempre diluído, obviamente, no conjunto, não é? Pois, claro. Porque no conjunto das bibliotecas municipais, esta é uma biblioteca especializada especial. Pois, portanto, neste caso, nós passamos de uma situação de biblioteca especializada para uma situação híbrida, que é, estamos alojados numa biblioteca generalista, não é? Portanto, ou seja, o núcleo especializado... Chamaria coleção. Exato. Pronto, coleção especializada. Claro, exatamente. Portanto, eu acho que podia-se puxar por aí para... Sim. Muito bem, eu vou passar aqui à arquiteta responsável aqui pelo projeto de renovação do edifício. Boa tarde. O Margarida Gracio Nunes é o meu nome. O que me trouxe aqui hoje, aliás, venho cá muitas vezes, é curiosidade, principalmente, e ao mesmo tempo uma satisfação enorme de perceber que uma biblioteca cujo projeto começou em 2016, uma biblioteca que foi definida em termos programáticos de acordo com enfim, um programa generalista do Instituto Português do Livro e da Biblioteca, como biblioteca de bairro, que depois acabou por evoluir para a biblioteca âncora da cidade, talvez pela sua localização específica e certamente pelo modo como ela tem sido dirigida e as energias canalizadas, a biblioteca, portanto, na rua José Dias Coelho, não é? E, portanto, ela acabou por ir ganhando digamos, uma especificidade que não tinha, não é? Esta biblioteca nasceu sem coleção. Neste momento é com muita satisfação que vejo que uma parte da coleção do Museu da República e da Resistência que veio para aqui. Aliás, chegámos um pouco mais cedo a perceber onde é que estariam os elementos mais enfim, que precisam de condições particulares para serem salvaguardados e outros que poderão ser de acesso mais livre, porque esta biblioteca, aliás, normalmente quando se acaba uma obra e se entrega a quem a vai utilizar, é muito interessante ver como os edifícios depois vão crescendo e incorporando
todas as energias que os constroem depois na sua habitabilidade. E, portanto, isto de alguma maneira explica que esta biblioteca, este edifício, não tem condições, não foi criado para ter condições de preservação de documentos, enfim, de grande valor histórico. Enfim, temos a Torre do Tombo, temos uma série de outros edifícios na cidade de Lisboa, só para falar de Lisboa, que têm talvez uma vocação e características físicas que lhes permitem responder a essa função mais facilmente. Isto relativamente à questão da biblioteca, e de facto é excelente que a biblioteca vá crescendo no sentido de divulgar cada vez. É curioso ter perguntado se não tinha um site específico. Não pode, penso eu, de acordo com as regras das bibliotecas municipais, penso eu. Ela está integrada, e ao estar integrada não pode, digamos, autonomizar-se, como, por exemplo, o Aljube se autonomizou, que enfim, vai também desempenhando o seu papel. Mas isto sobre o edifício e as condições que ele tem. Relativamente à sua intervenção, que eu achei interessantíssima, até porque o Fernando Salvador e eu somos provavelmente partes interessadas até num outro projeto em que tem estado envolvido desde o início, porque nós concorremos ao Museu da Resistência e da Liberdade de Forte Peniche e ficámos em segundo lugar, não ficámos em primeiro, lamentavelmente. Pronto. É realmente com muita pena, mas achei muito curioso. Mas eu não fiz parte do júri. Nós sabemos. Mas achei muito curioso, porque são várias vozes. É a sua, é a do Zé Gil, que foi a pessoa com quem nós falámos para desenvolver o projeto. Esta questão de que um povo sem memória é um povo, eu até anotei, é um povo que se arrisca à sujeição. E isso é extremamente importante. E haveria de ser quase um lema para as sociedades democráticas, essa questão do como se cultiva a memória. Ela, visto do ponto de vista do historiador, ela tem que ser mantida e preservada através das suas fontes documentais, é fundamental, e elas têm que ser trabalhadas. Vista do ponto de vista dos arquitetos, ela deveria também ser preservada e cultivada através das suas fontes construídas. O Aljube procurou fazê-lo, o Forte Peniche é um campo inesgotável de, talvez não tanto de canalização, enfim, para uma parte da leitura da história, do que é que aquele edifício foi, porque ele já funcionava, se me lembro, desde o século XVI como prisão, quer dizer, era um sítio onde todas as pessoas que não estavam alinhadas, digamos, com o seu tempo, com os seus, enfim, quem conduzia o seu tempo, iam parar ao Forte Peniche, não é? E portanto, o Forte Peniche tem uma capacidade extraordinária para dar a ver aquilo que seria uma prisão em vários tempos históricos e aquilo que seriam as condições em que as pessoas que lá estavam, as condições em que viviam, não é? Assim como também, se nós vamos pelo lado, por exemplo, das edições, houve uma exposição aqui há uns anos que não vimos na Biblioteca Nacional, mas que era importantíssima, e aliás, agora talvez a Biblioteca de Alcântara agarre nisso,
a lista dos livros que foram proibidos durante o Estado Novo, que é importantíssima dar a conhecer. Eu lembro-me do papel importantíssimo que o Francisco Lyon de Castro teve na sua editora, na Europa América, julgo que mesmo antes do 25 de Abril, quando começou a editar aos poucos os livros que não se podiam ler, e depois a maneira como ele foi desenvolvendo em edições de bolso, de uma generosidade extrema, eventualmente que mais tarde foram provavelmente traduzidas enfim, melhor, com mais rigor, mas de facto tudo aquilo que nos foi ocultado durante tanto tempo era extremamente interessante dar a ver pela investigação, dar a ver pelas exposições, pela promoção de colóquios e, portanto, nós temos aquele papel que é criar as condições para que as coisas aconteçam nos espaços, não é? Mas depois os espaços, efetivamente, são os lugares onde a memória pode florescer e tornar-se viva, não é? E, portanto, agradeço imenso, de facto, estes momentos este e outros que, entretanto, esta biblioteca enfim, tem proporcionado e com que nos tem surpreendido, realmente. É extraordinário e, portanto, só podemos estar gratos. Fernando, podes passar ali para o fundo? Boa tarde, Jorge Marques. Agradecia, se calhar, algum comentário perante a urgência que foi posta, portanto, nomeadamente da Torre do Tombo. A minha questão é um pouco neste sentido. Num tempo em que se vende tanto dinheiro, se estes organismos até internacionais, sei lá, a Unesco, a União Europeia, que conhecimento é que tem, não é? Portanto, e a preocupação que existe, para além do professor, na comunidade científica da história, de a urgência de facto, de dotar, não é? Seja a Torre do Tombo ou as outras instituições, de meios para que não se perca esta memória, não é? Portanto, se existe, não é? Financiamento, ou se essas entidades, como eu referi, não é? Unesco e outros, se têm alguma coisa a ver aqui com a nossa penúria, não? Obrigado. Sou eu? Quer dizer, as organizações internacionais não têm que financiar coisas que devem ser financiadas pelo Orçamento Geral do Estado, não é? É claro que podem financiar certo tipo de atividades, projetos pontuais. O problema é que o Orçamento Geral do Estado é que tem que assegurar uma vida normal do Arquivo Nacional, não é? E é isso que verdadeiramente está em causa, acho eu. E é a prioridade que o património tem na política do Estado, não é? Porque todos estes projetos patrimoniais se deparam com muita dificuldade, não é? O Forte de Peniche, como estava a dizer, é um forte com uma história absolutamente fabulosa, não é? Começou por ser uma fortaleza costeira, no século XVI, foi depois prisão. Os Bauers, das guerras Bauers do século XIX, quando eles perderam a guerra anglo-Bauer, uma parte dos Bauers esteve instalada, refugiada em Peniche, não é? Depois, na Primeira Guerra Mundial, foram internados lá os alemães.
Portugal era país beligerante e internou lá cidadãos alemães, aqui no Forte de Angra, nos Açores. Depois foi prisão política. A partir de 1934 é uma prisão política privativa da PIDE, da PVDE, da Polícia Política. Depois da PIDE. A seguir ao 25 de Abril foi local de instalação de retornados, vindos das ex-colónias. Aliás, imediatamente a seguir ao 25 de Abril continuou a prisão, mas de PIDs, né? Os PIDs estiveram lá instalados a seguir. Depois foi desativada como prisão e tiveram lá os retornados. E, portanto, só a prisão de Peniche dá só a história do património de Peniche dá uma história, e nós vamos, lá em Peniche, a capela do Forte vai ser um local onde vamos fazer a síntese dessa história. Mas a prisão de Peniche é uma coisa muito grande, associada a uma boa parte da história da resistência, mas deparamos-nos constantemente com falta de dinheiro. Não é? Foi feito um contrato com o arquiteto, que ganhou o concurso. Mal feito o contrato, não é? Porque o contrato que foi feito com o arquiteto atribuiu ao arquiteto a obra e a organização museográfica da exposição, coisa que não devia ter sido feita. Um arquiteto não é um museógrafo, não é? O que significa é que o arquiteto, por seu turno, teve que contratar museógrafos para fazer o coisa e, portanto, achou que a verba não chegava. Enquanto a verba não chegava, parou, não é? E, portanto, foi preciso esperar não sei quantos meses para que a obra recomeçasse, com reforço de verba conseguido através de um parto prolongado e difícil, não é? E, portanto, agora a obra está a avançar. Agora, no Museu de Peniche está lá enterrado tudo, não é? Qualquer coisa que se encontra para a obra, não é? E, portanto, lá se vai ver e tal. Portanto, mas tem sido, mesmo assim, nós vamos inaugurar no quadro, o Forte de Peniche vai abrir no quadro das comemorações do cinquentenário da 25 de Abril, em princípio no dia 27 de Abril, que é o dia em que foi libertado, em que a tropa foi libertar os presos políticos que o Spínola não queria deixar sair de Peniche, alguns, e, portanto, só saíram no dia 27 de Abril, com o povo a cercar o forte, e com a tropa, etc. Foi preciso ali uma longa conversação para eles, ou saem todos ou não saem nenhum. Eles não queriam deixar sair aquilo que o Spínola chamava aqueles que tinham delitos de sangue, ou seja, a luta armada, e, portanto, É toda uma história que se vai contar também naquele... Agora, é claro que isto é caro, não é? É caro. Porquê? Porque se nós então vamos usar como devemos usar as novas tecnologias para projetar, fazer filmes, etc., a própria obra do arquiteto é muito cara, porque é preciso abrir roços para aquilo tudo, é preciso instalar as coisas. Tudo aquilo é caro. E há sempre um conflito entre um arquiteto que quer uma obra bonita ou o historiador que quer que a cadeia continue uma cadeia e não uma pousada de turismo, não é? E, portanto, essa tensão existe sempre, porque mesmo no Aljube existiu. E houve... Porque a certa altura aquilo era irreconhecível como cadeia. Ora, uma obra de uma cadeia tem que deixar os traços da cadeia. Se você entrar ali, arrasa tudo, tira as grades, abre as janelas panorâmicas, onde é que está a cadeia, não é? A cadeia perde-se, não é? Ou se você quer reduzir a documentação a meia dúzia de flash giros, que é para a malta, e a documentação se perde. Portanto, há ali mas isso faz parte da história. Quer dizer, é esse diálogo entre o arquiteto, o museólogo e
artista, não é? Com o historiador que faz o museu. E pronto, temos tido essa, porque o Forte Peniche é um forte muito grande, são 3 grandes pavilhões, e nós não vamos abrir tudo ao público, vamos abrir só há dinheiro para abrir o pavilhão A, que é o pavilhão onde vai estar a exposição permanente, as células onde foi a fuga de Peniche, etc., a entrada, e uma parte da parte lateral onde vai ficar a sala do 25 de Abril. Mas o pavilhão B e o pavilhão C, para isso, a obra exterior foi feita, mas a obra interior, isso então custava, era uma verba, e portanto vamos abrir sobretudo o pavilhão A e um pouco do pavilhão do lateral, de uma coisa lateral, os pavilhões são assim em paralelo e depois há uma parte perpendicularmente a esses. Pronto, e é preciso pôr o nome. Imagine você, quando se inaugurou, fez uma pré-inauguração, né, do museu. Há cá, não sei se vocês já visitaram o Museu de Peniche, mas o Museu de Peniche tem cá fora uma grande placa com todos os nomes de 2.000 e tal pessoas que passaram pelo Forte de Peniche. Fizeram-se investigações posteriores. E há mais de 200 nomes para pôr, o que significa que é preciso arrechar aquela coisa e meter lá mais 200 nomes. É mais um horror de dinheiro, porque é preciso cortar aquilo é uma placa especial, tem que se lá pôr. Tudo isto é complicado, tudo isto custa dinheiro. Agora, é ou não é importante saber o nome de toda a gente que lá teve? É, porque depois vão lá as famílias, com os netos, com os filhos, com não sei o quê, saber que o nome do pai, o nome do que é só masculino, porque aquilo não foi cadeia de mulheres, apesar de terem lá estado presas 2 mulheres nos anos 40, mas só 2, e acidentalmente, e portanto é preciso pôr. E há vários problemas que se colocam à investigação, etc. E é assim. Agora, por exemplo, no Porto, há ou não razão para fazer um museu? Porque o museu, no Porto, funcionou a PIDE também. Havia uma cadeia da PIDE, uma cadeia, aliás, prisão, interrogatórios e cadeia, não é? Era tudo junto. E era a mesma coisa que juntar o António Maria Cardoso com o Aljube, não é? Era tudo, no meu Porto estava tudo junto. O sítio dos interrogatórios e as celas, onde se aguardava o interrogatório, estava tudo junto. Junto ao cemitério, que tem um daqueles nomes cínicos, que é o Prado do Repouso, ou uma coisa assim do género, nas traseiras mesmo da PIDE, não é? Aquilo foi ocupado pelo Estado-Maior do Exército, não é? O Estado-Maior do Exército ocupou aquilo e tem lá uma mini exposição ainda de odor salazarista e colonialista, um bocado por ali. Onde é que se vai instalar o museu, não é? Devia-se instalar ali, que era a sede da PIDE, mas a tropa não deixa. Portanto, é preciso criar um movimento cívico para a abertura de um museu da resistência, porque pelo Porto passaram milhares de presos políticos no Porto, foram presos e torturados naquelas instalações. E pronto, e por isso é que a luta pela memória é uma luta cívica também por abrir espaços, conquistar espaços, abrir espaços e arranjar dinheiro para que esses espaços sejam entendidos como um investimento no futuro, um investimento de futuro. E é preciso levar lá as escolas. Não, o Museu de Peniche, neste período, antes da obra, agora que a obra parou, não está aberto, porque está a obra, aquilo está tudo, enfim, em estaleiro, mas esteve aberto um tempo, porque houve uma primeira inauguração. Teve quase 100.000 visitantes, é uma coisa impressionante, 80 e tal mil visitantes, coisa impressionante, porque vão excursões, vão escolas, vão pessoas do Alentejo que se organizam em caminhonetes para ir lá, etc. Portanto, são locais de grande representação. O Aljube tem uma vida cultural muito intensa, muito intensa. As pessoas querem saber o que é que... A memória é uma coisa
é uma coisa pela qual as pessoas se interessam, porque querem dar sentido às suas vidas. Quer dizer, a memória é dar sentido. Quer dizer, o que é a minha memória como cidadão? Tenho várias escolhas, não é? Porque há várias possibilidades. Mas eu quero escolher alguma coisa que dê sentido ao meu presente e àquilo que eu quero como futuro. E, portanto, a história e a memória são desafios atuais. E desafios atuais que têm a ver com a República, que têm a ver com a democracia, que têm a ver com... E, por isso, tudo o que seja abandonar isto como coisa secundária para a vida da República, acho que é contribuir para desarmar civicamente as pessoas. Para desarmar civicamente as pessoas. E, portanto, isto é também uma luta cívica, cultural e cívica, ou se quiserem chamar, política, não é? E nesse sentido, é o que eu digo, nesse sentido, haver juntas de freguesia ou bibliotecas municipais, juntas de freguesia, quer dizer, coisas que reproduzam esta problemática a nível dos interstícios básicos da sociedade, acho que isso é muito importante. E é por isso que eu estou cá também, porque acho que é preciso fazer esse trabalho, nas escolas, nas freguesias, nas aldeias, nesses sítios todos. É preciso fazer isso. Isso é um aspecto da luta política que os partidos provavelmente não podem fazer, mas os cidadãos podem. Os cidadãos, os democratas e antifascistas podem. Se não há mais alguma questão ou observação, nós encerramos com estas palavras de Fernando Rosas, que são um bom encerramento. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.